Testou o som, não? E aí? Começou. Olá, bom dia. Hoje, agradecendo a Deus, logicamente, né, por mais essa oportunidade de estar conversando com você cliente, com você corretor de seguros, com você executivo de mercado, né? E hoje fazendo uma live especial diferente, né? Tivemos aí no dia 8, Dia da Mulher, né? E eu e o Manuel decidimos que a gente não ia estar aqui sozinho hoje, né, gente? Não ia estar aqui sozinho hoje, né? Porque a gente vive amando, né, Manuel? Com certeza. Amando das mulheres, Todas. entendeu? Né? Então estamos aqui com nossa convidada especial, Liz Barreto, que vai fazer com que o tema de previdência privada, né, e ou investimento seja tratado, né, com qualidade, carinho e com a leveza e intuição feminina, ok? Bom, gente, sempre aqui falando sobre a nossa preocupação com a educação, que é o que faz nos estar aqui, que faz nos acordar cedo, sair da rotina, né? Agradecendo muito especialmente aí a Liz e a Manuel, né? Que saem de outras atividades para doar seu tempo à educação, e eu agradeço muito por isso. E vamos começar com o bom dia da Liz, né? Mulheres primeiro, né, Manuel? Sim, tá? Ladies. Dê seu bom dia aí para a galera, para a gente poder Bom conversar. dia, gente. Agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Sempre é um convite bem-vindo. E sempre que quiser convidar, já sabe que tem a sua certeza aqui. Muito obrigado. E Manuel? Dá um bom dia, pessoal. Já abriu o câmbio hoje? Já abriu o câmbio, já abriu aí o mercado futuro, já abriu o dólar, já abriu o índice. Estamos começando um dia aí, a terça-feira está agitada. Bom dia a todos, né? É um prazer estar aqui de volta. Acho que quase uma meditação para ele ficar 40 minutos fora da banca. Acho que está até gastrite. Bom, gente, vamos começar então, né? Eu já apresentei o Manuel aqui na outra reunião nossa, no aspecto técnico, né? Falando sobre que ele é um economista e mestre em ADM, né? Professor como eu aí, a gente tenta ajudar o mercado cada vez mais. A Liz é especialista em marketing, especialista em vida e previdência e também sócia do Aliança, que está aqui nos brindando com esta enorme presença, ok? E a gente sempre começa do básico, né? Mas a gente falou tanto aqui na última reunião sobre previdência social, né? Sobre o projeto que, como o Manuel disse no último encontro, de que foi lindo porque na véspera o presidente encaminhou a reforma ao Congresso e no dia subsequente estávamos aqui já ajudando a comunidade, né? Então a gente falou em previdência social e a gente precisa saber hoje o que é previdência privada, Liz? Então, é sempre uma casadinha, né? A gente falar de previdência privada e previdência social, porque a previdência privada ela nasce muito da necessidade pela insuficiência da previdência social em manter o padrão de vida na aposentadoria. Então, a previdência privada ela nada mais é do que uma forma de você acumular dinheiro na sua fase laborativa, para que no momento da aposentadoria você tenha um complemento de renda. Mas a partir do momento que você tem um montante, você tem uma diversidade de objetivos que você pode atender com a previdência. Então, você pode atender um objetivo de um intercâmbio de um filho, de você pagar uma faculdade do seu filho, ou de você, de repente, comprar um imóvel, ou, de repente, o que tem acontecido bastante ultimamente, é que as pessoas estão se programando já para a aposentadoria dos filhos. Então, muitas vezes, ao nascer, você faz uma previdência, mas não com o objetivo de 18 anos ou 24 dar algum bem, mas naquele momento você já iniciar a previdência do seu filho e ele já começar com reserva grande. Então, a previdência ela acaba tendo diversos objetivos, como a sucessão também de patrimônio, de uma forma um pouco mais barata, né? Que já é meio discutido hoje por questão de cobrança de TCMD em alguns estados, mas aqui na Bahia a gente ainda não tem essa cobrança, então ainda é uma forma mais barata de sucessão de patrimônio. Mas se tratando de investimento, né, que a gente nunca pode fugir quando fala de previdência, a previdência é uma das formas de acumular, porque a gente tem também os produtos de investimentos que a gente sempre indica que a pessoa diversifique, porque a previdência acaba tendo um objetivo de prazo muito longo. Quando a gente fala em investimentos do dia a dia, a gente consegue botar em caixinhas mais diversificadas, né? Então, quando a gente fala em acumular renda, a gente começa a pensar de como que essa renda deve ser guardada, né? E como é que a renda pode ser dividida. E aí é que Manuel entra na história, né? Como é que a gente vai analisar isso, Manuel? Quando a gente pensa que, poxa, mas vai render X, vai render Y, como é que é a análise na cabeça de quem tem uma renda, né? Sobre o que fazer com ela, mas para que ela renda mais, mas que ela também possa me servir no futuro?
Isso é muito curioso, Gelásio, porque a maioria dos investidores chegam com a ideia na cabeça, né? Qual a ideia na cabeça? Olha, eu vou precisar de ganhar 8 mil reais quando eu tiver 50 anos. Mas a conta que a gente tem que fazer é quanto eu tenho que acumular até os meus 50 anos para que esses 8 mil reais se tornem uma realidade. Essa é a verdadeira conta, né? Então há um trabalho de acumulação e o início é sempre, vamos dizer assim, mais laboroso, mais duro, mais cansativo, né? Porque você tem que juntar. Você tem que ter, na verdade, um processo, vamos assim, de disciplina muito grande. E a Previdência, ela se presta muito porque você já desconta automaticamente da sua conta. Isso é muito interessante para aquele investidor que não tenha uma disciplina muito grande, de dizer assim, todos os meses eu vou ter uma capacidade de poupança de 5 mil reais. E eu vou então juntar os 5 mil reais todos os meses. E aí um mês eu falho, outro mês eu esqueço. A Previdência não, ela já desconta, já sai da sua conta corrente. Então é uma coisa muito fácil para aqueles que não têm uma disciplina muito grande. E eu lembro sempre que os produtos de investimentos, os fundos de previdência têm esses produtos. Sejam ele crédito privado ou público, de uma forma ou de outra, você está contemplando ali dentro dos fundos de previdência. Ok. Bom, eu vou dar uma ré aqui para complicar um pouquinho mais a coisa, né? Eu perguntei ali sobre previdência privada, mas quando você fala em acúmulo, você fala em renda, há uma preocupação com o futuro, mas o cidadão também tem que ter uma preocupação com o presente. Acho que nesse momento a gente tem que falar um pouquinho, pelo menos, de seguro de vida, Alice, para saber o seguinte, o seguro de vida e previdência, elas são complementares? Eu tenho que contratar um, os dois, ou os três fazendo investimento com a parte da renda? Então, uma pergunta bem interessante. Na realidade, a gente pensa muito em trabalhar para ganhar dinheiro, para ter dinheiro hoje e ter dinheiro no futuro. Mas ninguém se preocupa muito no dia a dia e se faltar, se não puder mais trabalhar, né? Porque a gente é uma máquina, então a gente tem que fazer o seguro da máquina, porque se a gente tivesse uma maquininha que imprimisse dinheiro em casa, todo mundo ia querer fazer um seguro para ela não quebrar nunca e garantir. E essa máquina somos nós, né? Então a gente tem que sempre, antes de poupar, acumular e planejar o futuro, a gente tem que planejar o presente. Porque nada impede um acidente, uma doença, algo que o valha, que impeça você temporariamente ou permanentemente de gerar renda. Então, nesse momento, o que acontece com os meus planos? Como é que eu vou poupar no mês a mês se eu não tenho mais renda? Então, a gente sempre diz que num planejamento de sucesso, o D0 é planejar a seguridade pessoal. Porque se você não tem um seguro pessoal de morte, se você estiver dependentes financeiros, de invalidez, de uma doença grave, hoje em dia a gente tem pessoas jovens infartando, diagnósticos de câncer precoce. Então a gente precisa tomar as medidas preventivas para que isso não atrapalhe o plano de vida. Porque o plano de vida está lá em acumular, em trabalhar, em crescer profissionalmente, em adquirir bens, em ter sucesso. E a previdência e os investimentos estão sempre pensados. Mas as possibilidades da interrupção de renda, ninguém para pensar a respeito, que é agouro, né? Bate na madeira, Deus é mais. Aquela besteira lá do Ricardão, aquelas conversas boas. Mas a probabilidade está aí. Mas então, o vida seria para o risco imediato. Isso. É esse o raciocínio? O vida vem antes de qualquer coisa. Primeiro você protege, depois você acumula. Você imagina, o Manuel falou aqui em acumular renda para o futuro. Né? Ora, o seguro de se você precisa para a sua família, num caso de óbito de 500 mil reais, você tem que fazer o seguro de vida. Porque você deu 1.000 reais, 2.000, mas se você for óbito, você já vai ter os 500 mil. Tá? E para ter 500 mil em previdência, né, você tem que ter uma consultoria aqui dessa galera para você entender o quanto por mês você precisa acumular para que você chegue então a esses 500 mil reais. Ou seja, você precisa do seguro de vida, precisa da previdência e precisa ter uma orientação profissional para que acompanhe então esses números. Coincidentemente, nós vimos agora em São Paulo ontem, com essa cheia que deu lá, então pessoas que perderam todo o seu negócio, restaurante, gráficas e tudo mais, e de repente você não tem mais nada. Aquele investimento que você fez de tantos anos na sua vida, botou todo o seu dinheiro, suas forças, e não tem mais nada. E aí? Se você tivesse um seguro, não tem mais nada, está segurado, né? Então o seguro, ele realmente é o primeiro passo para você estar com os pés no chão, né? Na verdade, o seguro ele vem trazendo a tranquilidade de você conseguir executar o seu planejamento de vida sem surpresas, né?
Porque muitas vezes você faz, está tudo certo, você tem a competência, você tem o dinheiro, você tem a inteligência e o êxito é uma probabilidade. Mas as incertezas de acidentes pessoais, muita gente faleceu, infelizmente, nessas últimas chuvas aí de São Paulo. Então, como é que você sabe? Como é que fica a família, né? Como é que ficam as pessoas? Então, o seguro de vida, seja ele tradicional ou resgatável, dá para compor no planejamento de uma forma interessante, ele tem que vir para conseguir que o planejamento de investimentos ele aconteça com tranquilidade. Ou seja, a primeira certeza do nosso encontro aqui é de que é necessário que o senhor busque um mix dentro do seu planejamento de organização, né? Com certeza. E isso casa muito com a ideia do seguro de vida resgatável, né? Porque quando você tem a probabilidade de resgate, a possibilidade, lá na frente você pode resgatar e juntar isso aos seus investimentos e tentar incrementar a rentabilidade para a sua velhice. Li já está plantando a sementinha para o próximo encontro, hein? Olha aí, grave aí, seguro de vida resgatável, né? Que fica só, tipo, cena dos próximos capítulos para você, tá bom? Tchan, 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 tchan. Bom, agora, independente da previdência social, né? A gente está vendo claramente a necessidade, por todas as questões de segurança, até pelo próprio projeto, né? E que a pessoa também tem que ter a previdência privada. Eu devo ter os dois? Ou eu devo usar, né? E por... Manuel vai dizer aí se, né, o que rende mais aí, né? Posso usar e fazer só a previdência privada? Vai para você, Manuel, essa pergunta? Veja bem, também, né? Também. Porque quando você pensa na previdência privada, a gente tem muitas questões pessoais, né? Tem gente que tem a incerteza do pagamento, não sei como é que vai estar, não está os cofres públicos daqui até eu me aposentar, quantas reformas vão acontecer daqui até eu estar aposentado. Então, assim, os cenários de hoje, se você pensa numa previdência privada, pública, vale a pena você ter as duas coisas. Mas esse cenário de hoje vai ser o cenário futuro, vai ser melhor, vai ser pior. Então tem muita gente que tem a incerteza e fala, não, eu vou colocar o dinheiro que eu pagaria na pública, numa privada ou num investimento, que no final da vida eu vou ter muito mais dinheiro do que a renda da previdência pública. Outras pessoas já defendem que não, pela questão do assistencialismo também da previdência pública, de você poder se aposentar por invalidez, por doença, uma série de outras coisas que hoje, se você fizer previdência privada, você vai ter que contratar os seguros respectivos para isso, e algumas coisas não são possíveis de contratar. Então, são complementares do ponto de vista securitário, mas do ponto de vista de investimentos... Nós temos que lembrar também que a previdência pública, para nós mortais, povão, ela tem um limite, ela tem um teto. Então, naquele teto, todos nós trabalhamos na parte particular, privada, aquele teto ele atingiu, não vai mais. Então, algumas classes de privilégios aí, legislativo, executivo, judiciário, eles têm previdência de 20 mil, 30 mil, né? Mas o povão não é 5.800. Parou naquele teto, um abraço. Então, você tem que pensar muito isso. A previdência pública é boa, mas ela sozinha basta? Essa é a grande questão, né? Então, quanto eu tenho que despender para manter o meu padrão de vida? Então, essas questões você tem que fazer realmente com o seu consultor, lado a lado, e dizer, não, eu gasto 12 mil todo mês. Se eu não quero perder o meu padrão de vida, 5.800 não vai manter. Então, é necessário que eu tenha uma complementação, seja o que for. Aí, o que for vai ser exatamente baseado no seu perfil de investidor, etc. Além desse teto, tem a questão do aspecto de segurança, né, que a previdência social traz. Porém, né, fazendo contas, não é financeiramente um bom investimento, correto? Ainda mais agora, quando você bota no fator 96, por exemplo, quando você bota a reforma do Paulo Guedes do Bolsonaro, a coisa você está cada vez postergando mais. Então você vai se aposentar lá pelos 70 anos ou 75, como diz o Rodrigo Maia, a pessoa com 80 anos pode estar trabalhando, né? Mas a sogra dele com 41 anos se aposentou com 30 mil, né? Então são as distorções que eu estou falando, entendeu? Que eu estou falando exatamente disso. Agora, um cliente, ele pode ter mais de uma previdência privada ou ele contratou aquela só vai ficar com aquela? Ele pode ter quantas previdências ele quiser. Quantas ele quiser? É engraçado que alguns clientes falam, não, mas eu quero ter 3, porque uma é para minha aposentadoria, outra é para meu filho, outra é para minha mulher, outra é para fazer não sei o quê. Eu falo, não, por que você não bota tudo em uma só, né? Para você ter um controle só. Não, porque eu prefiro dividir em caixinhas que cada um se organiza da melhor forma. Mas pode contratar quantas previdências você quiser. Na verdade, você pode inclusive colocar cada previdência em um perfil de investimento diferente.
o que é muito saudável, porque você diversifica a carteira, né? Quando não está mais capenga, você vai lá e consegue equilibrar um pouco mais nas outras. E é Às importante... vezes você necessita de um PGBL para descontar um pouco do imposto de renda, né? Exatamente. Essa pergunta está no final, mas aí vamos Sim, aproveitar né? aqui, Então, né, essa o que é diversificação vem daí. PGBL e o que é VGBL. Vamos explicar aí para a turma. Vamos lá. Os dois, na prática, funcionam como produtos de previdência. Na formação de produto, o PGBL é um produto de previdência e o VGBL é um produto de seguro de Mas vamos vida. começar traduzindo? O Vamos que é lá. PGBL? Plano gerador de benefício livre. E o V é vida geradora de benefício livre. Então, a nomenclatura, o PGBL é essencialmente previdência. Então, ele tem benefícios fiscais da previdência. Por exemplo, o governo ele permite que você tenha um diferimento fiscal. Se você ganha R$100 mil no ano, por exemplo, você pode deduzir até R$12 mil no ano da sua linha de imposto, onde você coloca lá educação, dependentes, etc. Você não deduz do imposto a pagar, você deduz da sua base de cálculo. Então, isso ajuda muita gente a pagar menos imposto. Então, já que eu vou pagar imposto, é melhor que eu tenha uma contribuição a meu favor, acumule em previdência e lá na frente eu consiga ainda ter uma reserva. Só que não é um abatimento no imposto, é um diferimento. Porque quando você for resgatar, você vai pagar mais imposto do que se você não tivesse tido esse benefício através do VGBL. Então, é uma conta que você tem que fazer, né? Na grande maioria das vezes, o que a gente sempre fala, né? Se você pegasse essa economia que o PGBL te deu e colocasse num produto de investimento, ou num VGBL, ou em qualquer lugar, até no colchão, você teria, no final das contas, muito mais dinheiro. Só que na prática não acontece, né? A gente economiza aquele imposto que a gente E não na hora que pagou. precisa sacar, já vivi isso, dói na alma, né? Dói, é pesado. Mas e como é que entra essa questão dessa tabela aí para poder chegar à decisão? Tem que analisar se a tabela é progressiva ou regressiva? O que é tabela progressiva e tabela regressiva? Então vamos lá. Quando o produto de previdência foi lançado, ele tinha somente uma possibilidade de tributação, que variava de acordo com as alíquotas de imposto de renda mesmo, que vai de isento até 27,5% de física. Só que com o passar do tempo, o governo criou uma nova tabela para estimular o longo prazo, para que as pessoas se estimulassem a poupar mais. Então veio a tabela regressiva posteriormente. Na época, quem tinha a progressiva tinha a possibilidade de migrar, porque a regressiva não existia. Então essa premissa acaba existindo até hoje. Algumas companhias não gostam muito de fazer, mas legalmente é possível você migrar da progressiva para a regressiva. Mas qual é a grande diferença, né? Porque me faz decidir por uma ou por outra? O regime progressivo, ele vai variar de acordo com a alíquota de imposto de renda. Então, se sua renda bruta no ano já estiver lá nos 27,5%, você, qualquer resgate que for ter, vai pagar 27,5%. Seja sobre tudo no PGBL, seja sobre o que rendeu no VGBL. Mas é 27,5% e acabou. Quando você tem um regime regressivo, você começa em 35%. É bem pior. Mas a partir de 4 anos, você já está em 25%. Que já é bem melhor do que os 27,5%. A longo prazo, não é melhor uma tabela regressiva? Sim, sim, com certeza absoluta. Ok. Porque quanto menos imposto você paga, mais você está ganhando. Então isso daí, você pegar 5%, por exemplo, e dizer, 5% é uma besteira, depende do montante. 5% é uma besteira em R$10, mas em 10 milhões, 5% é uma grana muito considerável. Então, essa parte de imposto de renda é uma parte curiosa, porque nos investimentos, toda vez que você trata de investimentos, ninguém fala de imposto de renda. Ou seja, o imposto de renda é um problema que você tem que saber. Aí eu lhe digo assim, eu tenho um CDB que rende aqui 120% do CDI, mas eu estou dizendo que é o rendimento bruto, não o rendimento líquido. Quando eu bater o imposto de renda, quanto é que vai isso? Alguns investidores chegam lá e dizem, olha, eu quero uma LCI porque a LCI não paga imposto de renda. Eu digo, olha, tem que pegar uma máquina e fazer conta. Se o não pagar imposto de renda for inferior a você pagar imposto de renda e ganhar mais, é mais fácil você comprar uma coisa que paga imposto de renda. Então, nesse caso específico, o imposto de renda ele é importantíssimo, né? Porque vai incidir diretamente sobre o seu ganho. Agora, a gente estava falando aqui sobre o cidadão ter mais de uma previdência e o cidadão poder fazer em locais diferentes, né? Aí tem que apelar para Manuel, né, mano? Como é que eu vou saber qual o investimento de tal fundo, de tal previdência para poder fazer a escolha? Isso daí ensina é aí, Manuel, como super é que eu vou importante. fazer isso? Quando você tem, como a gente fala, abrir o fundo de investimento, ou seja, saber qual é a política de investimentos e em que papéis aquele fundo está aplicando.
Às vezes você diz, não, eu tenho um fundo de investimento que é todo em título público de longo prazo. Só que a gente se esquece que o de longo prazo vira médio prazo, você tem que comprar outros de longo prazo. E você perde dinheiro quando você vende o de longo prazo antes de exercer a sua data. É necessário que você pare, investigue exatamente qual a melhor política, isso aí alinhado ao perfil do investidor e ao horizonte de tempo, e aí você fecha qual é o melhor produto para ele. Porque no mercado financeiro, todo mundo está interessado no seu dinheiro, investidor. Todos. O banco quer o seu dinheiro. Para isso ele lhe dá um CDB, ele dá um LCI. O Tesouro, hoje Bolsonaro está interessado no seu dinheiro, então ele vai lhe dar um título público, vai lhe dar um título Selic, um título IPCA. As empresas listadas na Bolsa estão interessadas em seu dinheiro, eles vão lhe dar uma debêntures. Então você pode ser debenturista, você pode ser investidor de título público ou de crédito privado, todo mundo está interessado. Então se eu tenho dinheiro e eu tenho o mercado, necessário se faz que eu sente e diga aonde é que eu vou ganhar mais. Ok, aí eu tenho uma pergunta a lhe fazer, né? Quando, Liz, a gente apresenta a aposta de previdência para alguém, a gente faz uma projeção, né? De que daqui a X anos, né, a partir de uma renda e de uma taxa de aplicação Y, você vai ter lá X mil reais. Isso é uma expectativa, né? Como é que é o papel desse bom consultor, né, para manter alimentado esse cliente sobre essas tendências e mudanças dentro do mercado, né, para que eu possa garantir para o cliente essa renda e, né, evidentemente, exercer o meu papel de um consultor que está acolhendo o seu cliente. Isso aí na Valianza, Gelado, a gente faz direto. Como assim? Eu faço com você um planejamento de previdência. Então, periodicamente, eu estou revendo todas as previdências dos meus clientes. Então, se aquela previdência não está entregando o que nós combinamos no início, eu migro. Eu faço uma portabilidade. Então, essa é a grande vantagem de você estar numa corretora. Porque ele não tem, na verdade, amor nem apego a nenhuma seguradora. Ele vai botar o seu cliente na melhor seguradora possível. Preste atenção, viu? Isso é muitíssimo importante para cada um de nós. Ter um bom consultor e ter uma análise competente, globalizada sobre aquilo que está acontecendo e acontecerá com o seu dinheiro. Porque você diz assim, se chega num banco e diz assim, mas essa previdência não está rendendo nada. Aí o gerente diz assim, mas a previdência é para longo prazo, você não deve se preocupar. É um mito? Isso é uma bobagem muito grande. A previdência é para longo prazo, mas eu posso migrar dentro do produto previdência 1000 vezes. Eu posso fazer uma portabilidade hoje, daqui a 6 meses outro, porque a economia ela é muito volátil, a economia ela é dinâmica, ela vem em ciclos. Então se a economia hoje já não está mais para o CDB, eu migro. Se não está mais para o título público, eu migro. Essa é a função do consultor. Agora, numa análise comum de investimento, né, acredito que todas as pessoas elas têm uma ideia de que a coisa funciona assim. Aí, uma vez contratado o cliente, ele fica preso? Ele tem que ter uma idade para sair? Ele tem que botar o mesmo valor? Como é que é isso? Vou também, Jorge, pegar a sua pergunta anterior, que é um ponto muito importante. Pois. Direto o cliente chega lá e fala, não, mas você está me fazendo uma simulação aqui com 6% de rentabilidade. A gente tem aí 6,5% de média Selic. Mas o banco tal me ofereceu 10%. Então a previdência do banco tal é melhor do que a sua. Então, assim, isso é uma ilusão muito nojenta no mercado. Porque aquilo ali é uma projeção e você coloca a taxa que você quiser. Mas você colocar uma taxa de 10, tendo a economia de hoje, e entendendo que a economia provavelmente ela vai progredir e não regredir com altas taxas de juros, é lesiva para o cliente, é uma vida enganosa. Então a pessoa, quando ela vai comprar uma previdência, ela tem que se atentar ao histórico do fundo e não à projeção daquela taxa oferecida. Porque a projeção ela bota o que ela quiser, mas o histórico não mente. Então o histórico ou deu ou não deu. E um outro ponto importante é que às vezes a pessoa fala, mas nos últimos, 5 anos rendeu X. Mas a economia dos últimos 5 anos não é a economia de hoje. Então não adianta apenas a gente projetar e comprar uma previdência ou um investimento baseado na rentabilidade passada. Claro que é importante, mas é importante também contextualizar, para simplesmente não olhar o extrato e dizer, poxa, mas está rendendo nada. É melhor botar na poupança, botar no colchão, que está rendendo a mesma coisa.
Mas você não pode comparar um cenário de Selic de 14 com um cenário de Selic de 6. Realmente a frustração não vai acontecer se você não contextualizar o momento econômico. Então é muito comum e é muito importante as pessoas não se deixarem iludir por simulações com altas taxas, porque não existe garantia hoje em previdência de rentabilidade. Então não adianta simular alto se o que está sendo concretizado é baixo. Porque o rendimento do ano e o rendimento dos 12 últimos meses, eles são muito mais importantes do que aquele... Não, nos últimos 36 meses, pelo amor de Deus, para com isso. Quando eu tinha 17, eu tinha 14 de Selic. Hoje eu tenho 6,5 e a tendência é chegar a 6. E o líquido, Então, né, Manuel? Como você fala, rendimento líquido. Isso daí é o rendimento bruto. Nós estamos falando de bruto. Além do bruto, eu entro numa tabela progressiva daquela 22,5 até 15, que vai se beneficiar quem ficar mais tempo no produto, né? Então, às vezes a gente chega lá, o cara diz assim, mas esse produto é muito pouco, está lhe dando aqui 8%. Aí você diz, no contexto que nós estamos vivendo, 8% é muito importante. Eu estou falando aqui de 120 de CDI. Estou falando 120 o que é de 120 de CDI? Então vamos lá. Eu tenho uma Selic que hoje é 6,5 ao ano. Essa é a taxa oficial dos juros, a taxa básica dos juros da nossa economia. Se eu pego uma coisa e digo assim, 100% do CDI, o CDI ele caminha passo a passo com a Selic. É mais ou menos a mesma coisa. Se eu digo 100%, eu estou falando em 6,5% ao ano, fora o imposto de renda. Se eu digo 120, é 20% a mais do que esse 6,5%. Eu estou falando de 1,3% a mais, então estou falando de 7,8% ao ano, fora imposto de renda. Isso daí é muito importante, que a pessoa acha tão bonito assim, né? 128% do CDI, o cara diz, pô, deve ser bom, né? Só com essa história eu já me empolguei aqui. E aí você está falando de um rendimento muito pouco. Quando você fala de um pré-fixado de 9%, eu estou falando em praticamente 150 no CDI. É fantástico uma coisa dessa. Beleza. Bom, aí Liz, aqui eu estou avaliando o rendimento, né? No início, eu preciso aplicar X, né? E aí, quanto que eu aplico X? Com que idade devo começar? Isso é o que aparece na memória, né, do leigo em cada momento, na hora que ele recebe uma abordagem. Como é que ele deve começar a amadurecer essa análise? Ele tinha lá 100 mil reais e ele queria já aplicar isso, ou eu posso pegar e jogar isso uma parte, fazer um seguro de vida, reorganizar isso. Como é que eu vou ajudar esse cliente a pensar, né? Ou se ele não tem nada e quer começar, né? Como é que ele começa a ter insights para chegar a um processo decisório? Bom, vamos lá. O que a gente sempre faz no mapeamento inicial, né? Não adianta sentar e dizer, eu quero contratar uma previdência, tome aqui uma previdência. Precisa analisar hoje como é que está a vida dessa pessoa. Então, você tem nada hoje, você não tem nem investimento, nem previdência, nem seguro, nem nada. Começou a trabalhar, começou a gerar renda, agora que está conseguindo poupar alguma coisa. Essa é a conversa. É o momento de começar. Onde é que eu começo? Como a gente falou lá atrás. Primeiro você precisa começar se protegendo. Então, nem que seja uma cobertura apenas para você de doença grave ou de invalidez, é a base. Quando a gente passa para me cobrir, então agora eu consigo segurar a máquina que está gerando essa renda. A partir de agora eu posso poupar. Como é que eu vou poupar? Em previdência, em produtos de curto prazo? Depende. Qual é o montante que você tem mensalmente, né? Se você tem um montante maior, você já consegue diversificar. Se você tem um montante menor, você tem que pensar também quais são os seus objetivos. O meu objetivo é daqui a 2 anos fazer uma viagem, não é produto de previdência que você tem que ter. É um produto de investimento que você vai ter uma tributação menor quando você for resgatar e vai ter uma possibilidade de uma rentabilidade melhor. Mas se não, eu quero realmente começar a planejar minha aposentadoria. Hoje em dia não existe muito isso do com quanto eu preciso começar, ou você botando tanto, você vai ter tanto. Isso é mentira. Você colocando tanto, todos os anos você vai ter que fazer o recálculo. É o que a gente fala, todo final do ano é importante você sentar e recalcular. Olha, meu montante hoje é esse. Deixa eu projetar daqui a 30 anos para ver quanto eu vou precisar colocar, porque se rendeu mais do que eu esperava, pode ser que essa conta seja favorável a você e você não precise colocar tanto quanto você estava colocando. Mas se for ao contrário, você precisa no ano seguinte aportar mais dinheiro, porque senão o seu planejamento para daqui a 30 anos não vai ser cumprido. Então, as pessoas às vezes compram previdência e casam, né?
agora eu vou colocar por mês e eu nunca mais vou olhar o fundo, nunca mais eu vou rever quanto eu estou contribuindo por mês. E chega lá no momento que se aposentar e fala, gente, mas eu não tenho o dinheiro que eu queria. Você não olhou durante todos os anos. Beleza. Bom, uma conclusão importante aqui para todos nós é, que o Manuel começou a tratar isso, que anualmente tem que tirar a fotografia. Sim. Agora, eu acho que um mito é a questão, a flexibilidade, ou seja, tempo de contribuição, eu posso suspender e voltar, eu acho que isso, talvez para o grande público, você ajudar, vocês dois ajudarem, eu tenho 10 mil, guardo lá, depois eu posso buscar esses 10 mil, eu tenho que pagar 1.000 por mês, 300 por mês, que cardápio é esse que as seguradoras podem nos oferecer para que façamos as melhores escolhas? Bom, vamos lá, isso é bem importante. A Previdência é um produto super flexível. Então você pode começar, sei lá, com R$100. Daqui a 6 meses você pode aumentar para quanto você quiser. Você tem que sempre estabelecer qual é o mínimo que aquele fundo de investimento aceita investidores. Então, atendeu ao mínimo, você pode entrar. A partir desse momento você pode flexibilizar para cima ou para baixo, quanto você quiser, desde que você respeite os critérios daquele fundo, que às vezes são critérios comerciais mesmo que a seguradora estabelece. O fundo que rende mais, ela coloca um ticket ali um pouco maior para que ela consiga filtrar os investidores. Mas é possível tanto você migrar entre fundos na mesma seguradora, migrar entre fundos para outras seguradoras sem pagar nada por isso. É possível aumentar e diminuir contribuições mensais. É possível suspender as contribuições mensais. Vou comprar um apartamento e vai sair meu habite, estou apertada. Vou esse ano, então, suspender as contribuições da minha Previdência. No ano que vem, eu recalculo e volto a fazer as contribuições de acordo com os meus objetivos de longo prazo. É possível sim. Não existe um tempo que você precise. Poxa, não paguei o boleto esse mês. E agora? Vai me cobrar juros? É uma pergunta muito frequente, né? Não existe juros. Aquela contribuição é uma contribuição a seu favor. Voluntário. É você para você mesmo. Então não pagou, você ficou sem aquele dinheiro. Mas não existe nenhuma penalidade nesse sentido. Então eu posso congelar. Pode Estou congelar. pagando, veio com reajuste, eu posso renegociar e dizer, não, eu quero ficar aqui. Com aquele mesmo valor Com que eu aquele tinha. mesmo valor? Porque a seguradora anualmente ela reajusta o IPCA, que é a inflação do ano, para que o seu dinheiro não perca o poder de compra ano a ano. Mas você pode dizer, não, opa, não quero não esse reajuste, eu quero voltar ao valor. Então a Previdência você faz o que você quiser. Porque Eu posso contribuir só uma vez por ano? pode contribuição uma vez por ano. Tem gente que faz isso só para ajuste de imposto de renda. No mês de dezembro, calcula o ano todo, faz um aporte e contribui. Você pode também contribuir no mês a mês e de vez em quando colocar um dinheiro a mais. Ou não contribuir no mês a mês e só contribuir esporadicamente quando tiver um excedente ali na sua renda. Ok. Manuel, Eu tenho um caso muito cômico Vamos lá. sobre isso daí. que o caso é bom demais, adoro Um um caso. cliente que ele chegou lá e nós fizemos uma carteira para ele, fizemos um balanceamento entre renda fixa e renda variável. Então era tanto de renda fixa, tanto de renda variável, a cada um ano nós iríamos fazer esse rebalanceamento de carteira, né? E aí na segunda reunião, quando ele abriu a conta efetivamente na corretora, ele trouxe um contrato. E era um contrato cômico, um contrato que ele assinava se comprometendo Com ele mesmo? a colocar mensalmente. E eu teria que assinar também. Ele disse, mas isso não tem o menor sentido, porque a carteira é sua. É sua. Disse, não, mano, isso aqui é meu compromisso com você, de que você não está perdendo tempo. E aí nós assinamos esse contrato. E com 4 meses ele me volta e disse que houve uma viravolta na vida dele e que estava desfeito o contrato dele mesmo. Então veja, é o cliente que decide o quanto de dinheiro ele vai aportar. É o cliente que decide que todos os meses ele vai aportar tanto. O trabalho do consultor é lhe direcionar na melhor estratégia possível. Esse é o meu trabalho, nada mais do que isso. Se você vai seguir ou não, agora, se você não seguir, lembre-se que o resultado não pode ser aquele que nós combinamos. Bom, a gente está aqui já chegando perto aqui, né, do nosso final, mas eu tenho uma pergunta para você aqui, Manuel, que, né, acho que esse cara que trouxe essa inspiração como é que, a partir da conversa com esse cliente, né, desse ambiente consultivo que se constrói, para entender esse estilo
do cliente para saber se ele tem um perfil mais conservador, moderado ou agressivo? Como é que é esse diálogo para entender e perceber esse outro? Isso daí Geraldo, é super interessante, porque às vezes as pessoas chegam lá e dizem assim, eu quero investir em ações. Aí você diz, é mesmo? Quer investir em ações? Quero botar meu dinheiro todo em ações. Aí você diz assim, olha, se o mercado virar 40% ou 50% contra você, você ficaria sossegado? Deus me livre. Ou seja, é um cliente claro para renda fixa, nada para renda variável, né? Então, o nosso papel é ver exatamente qual é o perfil do investidor, qual é o horizonte de tempo desse investimento e qual é a capacidade de poupança desse investidor. Nesse tripé, eu monto então a rentabilidade e eu monto a parte de segurança. Porque o investidor ele quer muita segurança e muita rentabilidade. E isso não existe só no País das Maravilhas, não existe. Ou você tem que abrir mão de alguma coisa, né? Se eu quero segurança extrema, então eu vou abrir mão um pouco da minha rentabilidade. Não adianta eu querer investir no Alaska Black e querer uma segurança. Ah, mas o fundo variou 20%. Sim, você entrou num fundo volátil. Então, quando um consultor de previdência diz assim, essa previdência aqui ligada à inflação, ela é muito volátil. Aí a pessoa diz, mas está rendendo mais do que você me indicou. Aí você diz, vamos ver quanto de risco você quer comprar. Deixa eu aproveitar isso aí que você falou de inflação. É muito comum as pessoas falarem, não, mas eu quero um fundo de renda fixa. Eu vi que esse fundo de renda fixa aqui está rendendo, sei lá, 15% e o seu está rendendo 6%. Por que essa discrepância? Se é tudo renda fixa. Aí quando você vai ver, é fundo de inflação, né? E tem uma volatilidade, ou seja, ele se move nervosamente. Aí você fala, não é porque a classificação é renda fixa que o fundo é conservador. Que é uma outra ilusão de mercado, né? Renda fixa é conservador, não perde dinheiro, e renda variável é o mais arrojado. Renda fixa também você pode perder dinheiro. No ano passado a gente viu ali nos meses de maio, a maioria dos fundos que tinham renda fixa teve rentabilidade negativa. E foi uma surpresa para os investidores, principalmente os bancários, né? Que acabam tendo aquela ideia do conservadorismo e tal. Falou, cadê meu dinheiro? O fundo está quebrando, como assim? E aí foi um efeito louco de todo mundo resgatar com medo de perder mais dinheiro. Então, não é porque é renda fixa que é conservador. Tem que olhar a carteira e ver se aquela carteira de renda fixa é conservadora ou se ela tem volatilidade. Tem a pergunta? Tá tendo um alto volume de gente aqui participando da live e vários comentários parabenizando pelo papo, dizendo que está com um excelente nível de explanações. Alan Espinheira comentou, Inálvaro também comentou aqui. Tem bastante gente participando. Bom, gente, obrigado, Alan, obrigado, Inálvaro, sempre um amigo que participa, né? Inálvaro, você é o campeão de participações, um abraço, você é um grande professor, um grande amigo. A gente aqui tem percebido o quanto é importante a consultoria, né? O quanto é importante você ter uma ação independente em relação à questão do banco A, B ou C, né? Em relação aos fundos, né? E o quanto é importante perceber a sua história de vida, né? E Liz me ensinou algo que eu decorei aqui no encontro passado, que eu queria que você vamos dividir com o público, né? Você me explicou numa situação de eu ter 20 milhões e amanhã eu faltei e a minha família vai buscar os 20 milhões e não acha um centavo, né? Ou seja, se eu tiver um seguro de vida, eu vou ter mais centavos. Né? Explica isso, porque essa aula eu adorei, eu acho que é muito importante para a decisão de investimento. A gente finalizar aqui com essa análise sobre, no caso do óbito, o que a minha família pode contar conforme as minhas escolhas. Isso é muito importante, Gelásio, porque tem muita gente que pensa, não, mas eu já tenho patrimônio suficiente, eu não preciso de seguro. Então, assim, seguro a gente sempre diz, ninguém acorda querendo comprar, né? Ou você precisa ou você não precisa. Se você não precisa, não tem argumento para que você precise comprar, porque você não precisa. Você já tem autonomia, você já fez sua sucessão toda em vida dos seus patrimônios, você já tem dinheiro suficiente para se manter. Se você parar de gerar renda hoje, você consegue manter o mesmo padrão com o dinheiro que você já tem. Então, você não precisa de seguro. Mas se vamos lá, eu tenho muito patrimônio, eu tenho imóveis, eu tenho investimentos, eu tenho muita coisa, só que está tudo no meu nome, pessoa física. Morri, vai tudo para o inventário. Quanto custa esse inventário? Aqui na Bahia, o teto do imposto de transmissão, depois que uma pessoa morre dos bens, é de 8%. Aí você coloca lá uma tabela do AB de sucessão.
vamos lá, mais 8%, mais uns 2% de emolumento do cartório. Assim, minimamente, você vai gastar 20% do seu patrimônio para você conseguir inventariar o Mas patrimônio. isso é quando sair, né? E no Isso curto é quando prazo? sair, exatamente. No curto prazo as contas continuam chegando, né? Ninguém espera. Então o que a gente sempre fala é, por mais rico que você seja, não necessariamente você não precisa de seguro. Então vamos entender quanto você precisa para a sucessão e quanto você precisa para despesas emergenciais. Pelo menos de 1 ano a 18 meses da renda da pessoa que faleceu, principalmente quando é o único mantenedor da casa, né? A gente deixa dentro do seguro, além do capital de sucessão, para que a família tenha dinheiro para inventariar. Porque muitas vezes a família não tem dinheiro, aí tem que pedir liberação judicial para vender os bens dentro do espólio e acaba que quem compra isso já precifica a depreciação daquele bem. Então todo o patrimônio que você tinha não é exatamente aquela conta, porque você vai precisar Seguro de vender. vida e previdência não entra em inventário, Liz? Não entra em inventário. Seguro de vida e previdência não entra em inventário. Em Salvador, na Bahia, né, a gente sempre frisa isso. O seguro de vida não entra em inventário em nenhum lugar. E a previdência também não entra no inventário, mas o benefício da não cobrança do ITCMD já tem sido questionado e em algumas praças já tem sido derrubado. Assim, aqui na Bahia, para a previdência, a gente ainda não tem essa cobrança. Seguro de vida, em nenhuma praça a gente tem. Mas previdência é importante sempre você não pensar, mas eu vou fazer minha sucessão toda na previdência porque para mim tá ok. Tá ok hoje, né? Não se sabe se futuramente essa cobrança vai realmente continuar sem acontecer. Alguma pergunta? Sim. Chegou uma pergunta aqui agora de Rafael Gomes, consultor. Ele fala que é corretor de seguros e gostaria de saber se é vantagem criar uma estratégia para captar um bom volume de clientes que têm interesse em investir em previdência, porém com mensalidades baixas. Então, essa é uma pergunta bem interessante, porque antigamente, né, com os comissionamentos de seguradoras, acabava que as pessoas ficavam trocando montinhos, vou para cá, agora vou para cá, para ganhar A questão da portabilidade? a questão da portabilidade que hoje não se paga mais. Então, isso foi muito bom para o cliente, né, porque acaba que você não tem mais essa dança, sem, a não ser que tenha o interesse realmente de aumentar a rentabilidade. Com relação às contribuições mensais, eu digo sempre que sim pelo seguinte: se você capta um grande volume de contribuição mensal, você tem a receita da contribuição mensal, que as seguradoras pagam, mas você, além disso, tem a receita do longo prazo, porque hoje as contribuições são baixas. Mas se você tem um volume grande de contribuições baixas, você já tem um volume grande entrando mensalmente. E como a Previdência é um produto normalmente de longo prazo, é o último dinheiro que a pessoa resgata. Ela se vê velha e pobre, não resgata. Então, é melhor que você comece criando uma carteira, que a probabilidade de evasão dessa carteira é muito baixa. Então, você vai ter uma receita recorrente através da remuneração da taxa de administração, que vai ser boa. Então, vale a pena sim começar. É um mercado muito pouco explorado pelos corretores. O nosso mercado é muito automoveiro, né? E poucas pessoas se destacam na parte de previdência. Então, é um diferencial, é um oceano azul ainda. Isso. E o tema de previdência trazido com essas reformas só reforça a necessidade e a vontade do investidor consumir um produto de longo prazo. Então, quem sair na frente nesse sentido vai ter sucesso de carteira, com certeza. Tem pergunta ali mais pra gente. Tem mais uma pergunta e é direcionada para a Liz. Renato Linhares está perguntando. Tá vendo? Liz, pessoalmente, Alto nível. se você tivesse R$200 mil hoje, qual a aplicação que você sugere ser feita? Então, depende. Porque R$200 mil eu vou querer resgatar quando, né? Eu vou querer para que função? Eu vou querer 200 mil hoje para não precisar contribuir no longo prazo e ter uma renda lá na frente? Ou eu vou precisar de 200 mil hoje para investir? O que eu sempre digo é que Previdência, pela questão legal da própria SUSEP, tem algumas limitações de investimento. Então, produtos de investimento, sejam eles fundos ou outros, eles têm mais flexibilidade do que produtos de previdência. Isso é um fato. Então, se eu tivesse 200 mil hoje, eu aplicaria num produto de investimento e eu preferiria começar com contribuições mensais se eu fosse fazer uma previdência de longo prazo. Porque eu conseguiria uma rentabilidade, provavelmente, num produto de renda fixa, que é mais o meu perfil, num produto de renda fixa fora de previdência do que dentro. Então, eu colocaria esses 200 mil lá e talvez, se lá na frente eu decidisse ter uma renda por algum motivo que fosse, eu pegaria esse dinheiro e faria uma aposta na previdência e pediria a renda no dia seguinte. Quer complementar, Maná? Mas é claro, isso é fundamental. Eu me lembro muito de minha irmã, ela chegou uma vez com R$45 mil.
E aí disse, meu irmão, bote aí com você, me dê o dinheiro, eu quero comprar ações. Aí eu disse, minha irmãzinha, ações, o curto prazo é 15 anos. Então a média de ações é na faixa de 20 a 25 anos. Então veja, a ação é praticamente uma previdência. Às vezes a gente pensa que vai comprar uma ação, com 2, 3 meses vai sair. Ela disse assim, eu não tenho necessidade desse dinheiro. Eu digo, maravilhoso. Comprei uma ação, 15 dias depois, o que aconteceu? Cadê Ela me liga, estou precisando do dinheiro hoje. Eu digo, mas o seu longo prazo é muito curto. Coincidentemente, eu tinha comprado uma ação Ideasnet que tinha subido 16% ou 18% nesses 15 dias. Coincidentemente, ela resgatou com lucro. Mas se ela tivesse caído 20%, 30%... Se fosse a ação da Boeing, né? Hoje ela na verdade, levaria um tombo, ficaria chorando, porque não tem jeito a dar. Então, é muito interessante o que você... eu tenho tanto dinheiro. Não, o que você tem não é importante. O que você tem, o horizonte de tempo que você quer e o seu perfil. Esse é o tripé que todo investidor tem que entender para fazer seu investimento, que é muito fácil fazer investimento. Alocar uma carteira é muito fácil. Mas você decidir isso daqui com base científica, naquilo que você tem de concreto, aí sim. Gente. Bom, estamos o tempo aqui estourado, né? Eu estava aqui com o planejamento, né? A gente já viu aqui que planejamento e ação. Diz que a gente faz o rascunho, Deus faz, né, o definitivo, e a turma resolveu perguntar na hora dos finalmente, agradecendo especiais a todas as pessoas, o Renatinho, um grande abraço, Renato. É o seguinte, quero finalizar agradecendo a Deus, né, que me permitiu começar, que me permitiu terminar. Agradecer imensamente aqui a Thaís e a Manuel, que vão dar o tchau, logicamente, para vocês, né? E eu estou muito feliz por ter vivido essa nova experiência aqui, né, com 2 pessoas ao mesmo tempo, né, uma estreia de um modelo que a gente pode repetir, porque o contraponto também é importante, a complementariedade nos dá mais inteligência e competência, né? Então, agradeço a vocês aí, quero as razões finais de vocês aqui, desde já, agradecendo, né, muito, muito, muito essa oportunidade de ter voz, né, e ter vida para pensar e agradecer. Com certeza. Gente, eu quero agradecer também e deixar um recado muito importante, seja você corretor, seja você cliente, que é a responsabilidade na hora de contratar, né? De quem vende, do que se diz, porque é importante sempre que o investidor busque informação, para que não seja sempre aquela parte leiga e impotente do processo. É importante você contratar o que quer que seja com muita consciência. Porque o que a gente vê por aí é que as pessoas contratam, não sabem o que tem, não sabem quanto pagam e não sabem quanto rende. Mas, no entanto, se esforçam todos os dias para trabalhar e juntar mais dinheiro, sem acompanhar a finalização desse dinheiro. Então, é muito importante, procure uma consultoria especializada, sempre compare opiniões, é importante ler a respeito, não acredite apenas no que você ouve, mas veja sempre comparativos, busque fontes seguras. E muito obrigada pelo tempo, pela atenção. Estamos à disposição, Gelásio, muito obrigada. Manel? Como considerações finais, eu queria dizer para vocês o seguinte: o investimento nunca é aquilo que sobra do seu mês. Todos aqueles que investem a sobra do seu mês não têm grande sucesso nesse caminho. O investimento ele tem que ser programado. Então ele tem que ser uma despesa, como todas as suas despesas são: água, luz, telefone, aluguel, investimentos. E aí você, na verdade, vai ser um investidor de sucesso. Então, obrigado aqui por estar mais uma vez com vocês. Estamos sempre às ordens. Ok. Vamos em paz e que Deus nos acompanhe. Ok? Você quer falar alguma coisa, Júlia? Não? Então tá bom. Fui.